Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Só para contextualizar, já sofri alguns episódios de paralisia do sono, então de certa forma já me acostumei com os eventos assustadores que sucedem esse tipo de incidente. Porém, tem um caso em específico que me deixou um pouco desconfortável. Pois bem, fui à roça do meu sogro passar o dia e tudo ocorreu normalmente. Essa informação será importante no futuro. À noite comi um pouco a mais, fui deitar, não façam isso em casa, e ali estava em mais um episódio de paralisia do sono. Via meu quarto e não conseguia fazer mais nada. Nesse processo, apareceu uma figura feminina e disse: "Me deixe entrar no seu corpo." Obviamente, disse: "Não." Com essa resposta ela ficou muito transtornada, começou a gritar e ao mesmo tempo surgiram vários vultos, que ficavam lamuriando, lamentando, gemendo. A sensação era terrível. Como tinha ciência que estava em paralisia do sono e que aquela sensação estava me incomodando muito, comecei a tentar me mover para cair da cama e acordar. Só que ao invés disso, nessa viagem, comecei a andar pela casa. No sonho, via tudo normal, porém tinham vários vultos nos corredores e ao chegar no quarto dos meus pais, vi os dois dormindo. Decidi então pular a janela do quarto e na sequência acordei, olhei no relógio e tinham passado apenas 15 minutos desde que tinha deitado. Ok, pensei comigo, mais um episódio louco de paralisia do sono. Passaram alguns dias, estava trabalhando na parte da madrugada e escuto meu irmão gritar repetidamente: "Não! Não!" E oh não, enquanto estava dormindo, guardei esse evento na cabeça, mas não comentei nada com ninguém aqui de casa. Na outra semana, novamente estava trabalhando de madrugada, minha mãe sai andando pelos corredores da casa, ela sofre de sonambulismo, então isso ocorre com alguma frequência, e falando assertivamente: "Não, você não vai entrar aqui." Confesso que nesse momento eu me assustei. No outro dia comentei com minha mãe no almoço se ela lembrava que tinha andado pelos corredores e no que tinha sonhado. Ela me respondeu que uma menina molhada estava querendo entrar na casa. Na mesma hora o meu irmão vira e fala que tinha sonhado com algo parecido e que não tinha deixado ela entrar no quarto dele. Perguntei quando ele tinha sonhado com isso e ele mencionou que tinha sido na semana anterior. Aí já olhei assustado para os dois, eles perguntaram por que estava daquele jeito, mas desconversei para não preocupar ninguém. Pensava que isso tudo era uma grande viagem. O problema é que nas semanas seguintes o clima aqui de casa estava estranho, talvez estivesse sugestionado com essas questões, mas meu ponto de referência de sanidade era que todo mundo estava com dificuldades para dormir. Decidi comentar o caso apenas com minha namorada, e após isso, descobri que, antes do meu sogro adquirir a roça dele, uma menina pequena havia caído dentro de um poço de água que tinha lá, e morrido afogada. Nesse momento os pontos juntaram na minha cabeça. Contei o caso para minha mãe, omitindo apenas a parte da criança, e ela, como é muito religiosa, começou a rezar muito aqui em casa até essa sensação passar. Só que uns dias após as coisas normalizarem aqui em casa, a vizinha conversando com minha mãe vira e fala: "Nossa, esses dias está difícil, meu irmão não está conseguindo dormir direito." Diz ele que quando deita fica um monte de gente perto da cama fazendo barulho. Minha mãe passou as rezas para ela, e depois comentou sobre a situação comigo. Até hoje ainda acho que foi uma viagem doida, mas que deu um baita cagaço na época. Eu saio semanalmente a andar nas lagoas e cavas de areia perto do rio principal da cidade. O propósito é pescar, mas eu vou mesmo para ter um momento de boa na natureza. Já vi e ouvi coisas que não sei explicar, como rastros de botas que somem do nada, folhas subindo contra a corrente do rio. Os dois mais sinistros, de longe, foi o dia que eu claramente vi uma lanterna seguindo uma trilha, entrando na água e sumindo. Eu imediatamente liguei a minha e apontei pro lugar, e não tinha um traço de movimento, água ou terra mexida. Foi como se alguém tivesse simplesmente entrado em linha reta na água e sumido dentro dela.
A outra foi quando me olhei na água, vi meu reflexo, e claramente algo estava olhando de volta exatamente alinhado, pois piscou os olhos, afundou e deixou só meu reflexo ali. Eu não dormi nesse dia. Uma das curvas do rio, um parente meu faleceu enquanto pescava, faleceu de infarto, e até hoje, raramente alguém vai até lá, e ninguém passa a noite acampado nesse ponto. Mesmo assim, o local sempre parece ter sido recentemente usado. O maior susto que já tomei em beira de rio foi quando remando numa lagoa de noite algo claramente segurou meu remo enquanto eu estava com ele parado dentro da água. Eu verifiquei depois para ver se tinha alguma marca que indicasse uma dentada de algum bicho, pois a pá do remo era um plástico macio, mas não tinha nada. Essa puxada foi nitidamente algo, pegando o remo e puxando devagar, mas com força o bastante para mesmo com 2 braços eu ter tido de puxar com força para largar. Na mesma noite quando já tinha saído da água com o bote, eu ouvi algo se movendo na lagoa, perturbando levemente a superfície da água, mas numa área grande o bastante para ouvir de longe. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente, tinha 14 a 15 anos. Faz mais de 10 anos esse ocorrido. Eu estava nas férias escolares e costumava ir dormir muito tarde, depois das 3 da manhã. Em um dia fui dormir depois das 4. Estava deitado já, tentando dormir quando ouço um dedilhado na minha guitarra. Até aí imaginei que pudesse ser coisa da minha cabeça por causa do sono e do cansaço ou algum inseto que passou por ali, e encostou nas cordas. Ignorei. Poucos minutos depois, ouço o dedilhado de novo, mas dessa vez de forma mais pausado, coisa que inseto nenhum conseguiria fazer. Nisso eu travei totalmente de terror e veio a pior parte. Eu senti como se tivesse um peso em cima de mim, como se uma pessoa tivesse deitado por cima de mim na cama, e tivesse me esmagando. Nisso, eu aterrorizado prendi a respiração e senti que aquilo que estava em cima de mim respirava profundamente. Fiquei uns 5 minutos nesse horror. Do nada o peso saiu de cima das minhas costas, eu estava deitado de barriga para baixo, e eu fiquei aterrorizado, ali tentando processar o que tinha acontecido até tomar coragem e gritar pela minha mãe. Terminei a noite indo dormir no quarto da minha irmã porque não tinha mais condições de dormir sozinho. Não foi a única coisa que aconteceu nessa casa. De tempos em tempos acontecia alguma coisa perturbadora por lá. Tem umas histórias que rolaram comigo. Eu tinha um amigo imaginário quando era bem pequeno. O nome dele era Jimmy, muito provavelmente por causa de Jimmy Neutron. Eu não lembro muita coisa dele, além das características que eu costumava usar para descrevê-lo, e do fato de que eu achava que ele morava no reflexo da sala, que eu via no vidro da janela de noite. Minha família, por outro lado, lembra de muita coisa de Jimmy e todas as histórias que vou contar agora foram eles que me contaram. Antes de eu começar as histórias, vale ressaltar que na minha infância eu via muitas coisas. Sempre que eu ia da sala para meu quarto, eu via um homem no banheiro que me acompanhava com a cabeça enquanto eu andava. Muitas vezes eu tinha certeza que tinha uma criança, um pouco mais nova, colada atrás de mim tentando ver o que eu estava fazendo, até olhar para trás e ver que não tem ninguém. Sem falar nas inúmeras vezes que eu andava e tinha certeza que tinha alguém me olhando pelos cantos das paredes. Ok, vamos para histórias que minha família mais conta sobre Jimmy. Primeira, de meu irmão mais velho dividia quarto comigo nessa época. Uma vez, voltando de uma festa tarde da noite, ele ligou e desligou rapidamente o interruptor do nosso quarto para ver se tinham brinquedos no chão, já que eu sempre deixava umas tralhas largadas. O que ele não esperava era me ver sentado na cama nesse breve momento em que ele teve luz. Assustado, ligou a luz de novo, e viu que eu estava jogando xadrez, então perguntou se eu estava jogando sozinho. Minha resposta foi, não, estou jogando com Jimmy. Foi aí que ele pegou o colchão dele e foi dormir na sala. Segunda, meu avô tinha um sítio perto de minha cidade,
e nossa família ia para lá com certa frequência para passar o dia ou finais de semana. Certa vez eu sumir. Depois de me procurarem o dia todo, me encontraram empurrando um balanço, supostamente sozinho. Quando questionaram o porquê de eu estar ali, eu respondi que Jimmy tinha me levado para passear por todo o sítio e que agora estávamos brincando. Terceira. Certa vez, minha mãe e irmã estavam assistindo televisão. Já era tarde e já havia muito tempo que eu tinha ido dormir. Elas contam que eu apareci repentinamente, meio cambaleante com sono, e perguntei para minha mãe se eu podia contar um segredo para ela. Foi aqui que eu disse: Jimmy não é vivo não, Jimmy é morto. Depois desse terceiro episódio, minha família me levou em um centro espírita, para ver o que poderiam dizer sobre mim. Eu não sei exatamente quando eu parei de ter esses contatos com Jimmy, mas ele sumiu, e eu não vi mais nada por muitos anos. Corta para a época que eu tinha 17 anos. Muitos anos já haviam se passado e esses episódios não passavam de histórias que contávamos em reuniões com amigos para dar umas risadas. Ok, eu tinha decidido pintar a parede do meu quarto de cinza. O que acabou se tornando um inconveniente, porque a minha parede aparecia manchada todo dia de manhã, manchas brancas que pareciam com um pó fino. Entretanto, era só passar a minha mão e elas saíam. As semanas foram passando, e essas manchas que não tinham formas foram se apresentando como mãos em minha parede. Cada semana que passava, o formato da mão era mais nítido. Para mim o mais óbvio era que eu estava marcando a parede de alguma forma. Só que tinham dois pontos que contestavam essa hipótese: as mãos ficavam em posições que seria muito desconfortável para eu marcar enquanto eu estivesse dormindo, e quando eu passava minha mão na parede de manhã, eu apagava as marcas ao invés de criar novas. Mas algumas semanas se passaram e agora minha parede toda ficava repleta com marcas de mão. Mãos de tamanhos diferentes e em alturas que eu precisava ficar em pé na cama para alcançar. Algumas estáticas, e outras eram só o rastro de 4 dedos. A essa altura já não valia a pena ficar limpando, toda noite que passava a parede acordava cheia de marcas. O nome Jimmy voltou nas nossas conversas em família. Será que é ele? Jimmy voltou, você tem visto Jimmy? Não, eu não tinha tido nenhum contato com Jimmy desde minha infância. Acabei me mudando desse apartamento, e não tive mais problemas com mãos. Fiquei de novo bons anos sem passar por nada parecido. Até que, com 25 anos, voltei a ver alguns vultos esporadicamente. Na faculdade, eu morava numa república com mais 6 caras, na época desses acontecimentos. Eu era o único que estudava à noite, então era o único que ficava acordado até mais tarde. Meu quarto era individual, e ficava do lado de fora, na edícula. Mas todos os quartos tinham janela para o mesmo quintal. Desde que mudei para lá, toda madrugada, eu escutava um andar arrastado vindo do quintal depois de me recolher. Quando olhava, não tinha nada, nem ninguém. Cheguei a ficar escondido atrás da minha porta, e abrir correndo quando começava a escutar e nada. Mas, ao abrir a porta, o som parava instantaneamente. Mesmo sem fazer barulho algum na abertura da porta. Depois de semanas tentando pegar alguma coisa, aceitei que o que estava lá não era do nosso plano, então não tinha por que me preocupar. Uns meses depois, escutando o andar quase toda noite, num papo sobre espíritos e assombrações, comentei com os caras que moravam comigo para saber se eles também escutavam. Todos disseram que escutavam, mas achavam que era eu andando à noite. Falei que não era eu, eles acharam que eu estava fazendo graça. O andar era bem característico, não era muito normal. Perguntei para eles se no ano anterior, quando era outra pessoa morando no meu quarto, e eles também escutavam, e se era igual. Todos confirmaram que sim e todos começaram a se borrar de medo. Naquela noite, trombei vários deles na cozinha até super tarde da noite, nenhum deles conseguia dormir.
Eu ria muito e alguns tentaram pagar de machão enquanto outros desabafaram seu medo mesmo sem eu parar de rir. Dia seguinte, sexta, como era de costume, todos voltaram para suas cidades e eu fiquei para passar o fim de semana sozinho na casa. Domingo, acordei com uma comoção na casa. Sem combinar, os 4 da agrícola vieram com suas mandingas e rezas, e estavam benzendo a casa. Melhor parte que uma dessas mandingas, envolvia lavar a casa com água benta, então, fiquei mais tranquilo. Chegou a noite e, nada de andar algum. Fiquei até mais tarde que o comum aguardando e nada. Semanas acompanhando, mas, nunca mais ninguém escutou aquele andar. Não faço ideia de qual das mandingas que funcionou, se ela expulsou, liberou ou eliminou a existência do que quer que estava lá. Mas, que o andar que 7 pessoas escutavam acabou, não há como negar. Verão, eu era bem pequeno, uns 8 a 9 anos, acordo com um calor infernal na minha cama, sozinho e no escuro. Morria de medo de dormir sozinho, então, como de costume, fui até o quarto dos meus pais. Abri a porta do quarto que dava ao corredor, a porta do quarto dos meus pais era logo à direita da escada para o primeiro andar. Aquela noite estava diferente, a luz da rua transbordava o corredor, e a escada estava como nunca tinha visto. Comecei a andar até o quarto, quando olho a base da escada. Tinha uma silhueta, completamente preta que se assemelhava à do meu pai, completamente imóvel, aquilo já tinha me arrepiado, mas soltei um pai, e aguardei uma resposta, nunca tive, mas aquilo começou a subir a escada como se estivesse flutuando pelos degraus, ali meu instinto tocou forte e saí correndo para dentro do quarto dos meus pais, fechei a porta bem rápido e deitei nos pés da cama. Aquela noite inteira enquanto dormia senti que aquilo entrou no quarto e estava a centímetros de distância de mim enquanto dormia. Foi terrível. Quando tinha uns 15 anos, cheguei em casa do colégio e fui tomar um banho. Não tinha ninguém em casa, eram umas 18 horas, e minha mãe geralmente chegava só às 20 horas. No meio do banho ouvi minha mãe me chamando no andar de baixo, ela chamou meu nome umas 3 vezes. Eu desliguei o chuveiro para ouvir melhor, chamei ela de volta, mas ficou tudo em silêncio. Liguei o chuveiro de novo e depois de 3 minutos ela me chamou de novo, gritando mais alto e falando, desce agora, desce aqui, vem aqui. Eu estava lavando o cabelo, desliguei o chuveiro, gritei que estava no banho e que não tinha como descer, perguntei o que ela queria. De novo ninguém respondeu. Saí do banho, olhei para a escada no final do corredor, chamei minha mãe, mas ninguém respondeu. Senti meio que uma sensação ruim. Fui direto pro meu quarto e fechei a porta. Umas 19 horas ouvi o carro da minha mãe estacionando, achei super estranho, mas talvez ela tivesse saído para pegar alguma coisa. Desci, e quando ela entrou em casa perguntou se eu estava bem. Ela disse que saiu mais cedo do trabalho porque teve uma sensação muito ruim no peito, e pensou que tivesse alguma coisa acontecendo comigo. Na hora perguntei se ela tinha chegado em casa e saído, e por que ela estava me chamando, e ela respondeu que tinha acabado de chegar e não tinha me chamado. Até hoje não sei o que aconteceu aquele dia, mas ainda bem que não desci, a voz era idêntica à da minha mãe.